Estamos aqui mais uma vez, irmãos, para falar da palavra de Deus. Da última vez falamos sobre o dízimo e tivemos alguma repercussão de pessoas que nos ligaram, de pessoas que questionaram, outras dando apoio ao que nós ensinamos aqui. Eu não sou o dono da verdade e falo daquilo que Deus tem colocado na minha razão e no meu coração para expressar o que eu entendo da palavra de Deus e que muitos têm sido alcançados. Algumas pessoas, alguns pastores, eles questionam que o dízimo, por ter sido antes da lei, 700 anos antes da lei, é um marco, é uma condição que garante que ele tenha prerrogativa na graça. O fato desses pregadores afirmarem que o dízimo ele foi antes de Abraão não faz ser obrigatório na graça, de maneira nenhuma. Não era um mandamento estabelecido por Deus. Abraão entregou o dízimo voluntariamente, em reverência a Melquisedeque. Ainda que possamos estabelecer esse episódio de Melquisedeque com Abraão como exemplo, ou mesmo uma tipificação na graça, o fato seria bastante espontâneo e sem obrigatoriedade, como é feito hoje em nossas igrejas. Na lei, quando olhamos também para o formato que está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 12 e capítulo 14, que nós lemos aqui em nossa preleção, já podemos perceber como essa prática era bastante democrática e não tão unilateral, beneficiando grupos de pessoas que desejam enriquecer com o sacrifício dos fiéis. O fato é que as pessoas, infelizmente, se deixam levar e se tornam escravas de certos dogmas e subservientes a homens que os guiam para o engano. Hoje quero falar com os irmãos sobre um tema, guias de cegos, que eu escrevi há algum tempo como artigo e me incomoda bastante essa condição. E é muito triste e ao mesmo tempo inconcebível e difícil de explicar como milhares de pessoas se deixam influenciar ou serem guiadas por líderes cegos que se investem de uma autoridade não concedida por Deus e que muitas vezes não conhecem nem o caminho para onde estão seguindo. E as pessoas, muitas das vezes, sem nenhum filtro ou análise séria sobre isso, se deixam levar. Muitos desses líderes se disfarçam com algum conhecimento, mas no final sempre aparecem as misturas e distorções doutrinárias sutis e as desproporções que esses líderes não conseguem esconder por muito tempo. Eu quero dizer para os irmãos que o conhecimento espiritual é um mistério que poucos conseguem desvendar. Sem o ingrediente necessário da sinceridade e humildade de espírito. Clareza espiritual não são para filósofos, sábios, entendidos e até gente metida a besta, mas para os pequeninos, pessoas simples que conseguem acessar os enigmas do Senhor. Está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Deus abriu, Jesus dando graças a Deus por ter aberto os olhos daquelas pessoas mais simples e revelado coisas, os mistérios grandiosos, e escondido dos entendidos. Tem gente, irmãos, se prejudicando com bobagens, deixando-se envolver por superstições, misticismos, conceitos erráticos, tão fúteis, que banalizam até mesmo o propósito de redenção
na vida dos homens. A besteira da confissão positiva, a quebra de maldições, a busca desenfreada por vitórias e prosperidade, isso ainda é celebrado entre os crentes desta geração. O número de seitas e denominações com os mais estranhos cardápios espirituais surgem a cada dia. Os profetas, milagreiros, encantadores, que afirmam ouvir a voz de Deus e se proliferam no meio cristão, com a mesma retórica mítica de agir. Eu acho que falta discernimento e coragem para desmistificar suas ações e realizar a vontade de Deus de forma mais racional e objetiva. No entanto, meus amados irmãos, a cegueira espiritual, ela não é um problema apenas dos dias de hoje. Ela já acontecia com os patriarcas da história bíblica. O pai da fé, Abraão, que se deixou levar por sua esposa Sara e trouxe ao mundo através de sua serva Agar, num acordo ali entre eles em Gênesis 16. Ismael, cuja descendência tem uma história de inimizades e relações emblemáticas com desdobramentos escatológicos que envolvem Israel e a igreja no final dos tempos. Isaque, mesmo sendo filho da promessa e exemplo de fidelidade, sofria de cegueira espiritual crônica por sua insistência em abençoar o filho Esaú primogênito, o homem profano e impuro, exemplo de incredulidade que Deus rejeitara. Está escrito lá em Hebreus 12, 16 até o 17. Filipenses também trata do assunto em 3, 18 e 19. O apóstolo Paulo, irmãos, chama essa atração pelo engano de comichão, coceira nos ouvidos, essa vontade irresistível das pessoas em submeter-se cegamente a uma liderança que ensina coisas errôneas. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4 e 3, acumularão para si mestres conforme suas concupiscências, acreditando em espíritos enganadores, como algo viciante e contagiante, difícil de se desvincular. Um outro lado das coisas é não acreditar em milagres. Nós temos que manter o equilíbrio. Não acreditar em milagres e coisas sobrenaturais realizadas por Deus é um outro extremo e bastante perigoso. É claro que o Senhor fala conosco nesses últimos dias, principalmente por meio de Cristo através da sua palavra, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 2. Nós sabemos, entendemos que os milagres é o próprio Deus irrompendo em nosso mundo físico e quebrando as leis naturais para nos fazer o bem e afirmar o seu plano de redenção. Não se pode relativizar ou ter um olhar liberal, como muitos fazem, sobre isso. Muito menos uma noção banal e uma visão enviesada desses fenômenos que ocorrem no meio do povo cristão. Por isso, irmãos, eu entendo como um tanto cômico essa cena descrita por Jesus Cristo diante dos religiosos de sua época, sobre um cego guiando outro cego para o abismo. Está lá escrito em Mateus 14, 15. Como alguém que não sabe nada e é ensinado por quem sabe menos ainda. É uma cena cômica, né? Você ver um cego guiando outro cego para o abismo. Mas Jesus, ele foi bastante feliz em nos dar esse exemplo. E as pessoas muitas das vezes não se apercebem dessa própria condição. Eu fico pensando, o que leva um crente a se submeter a isso?
Será que é falta de amor próprio? Desejo arraigado em velhas tradições, costumes e compensações carnais que essa subserviência proporciona? Que isso é uma realidade, irmãos. Porque você ficar seguindo alguém que sabe pouco e muito menos do que você, e eu não acredito que as pessoas sejam enganados o tempo todo. Você pode ser enganado por um tempo, mas não o tempo todo. Nós vemos Isaac, como mencionamos no Antigo Testamento, ele se deliciava da caça que seu filho mais velho lhe trazia. E com isso fechava os olhos para os seus erros. E as consequências desta negligência foram gravíssimas para a sua descendência. Está escrito lá em Gênesis 25, 28. Jacó também foi outro que escolheu a esposa errada por falta de discernimento e se lamentou sobre os longos dias maus que tivera quando no seu encontro com Faraó em Gênesis 47 e 9. A cegueira espiritual, irmãos, quero dizer para vocês, ela não é tida como inocência, mas como uma conveniência carnal. Na aliança levítica, o cego e qualquer um que tivesse algum defeito era proibido de servir o pão de Deus no tabernáculo ou no templo, pois o sacerdócio apontava para a perfeição do próprio Cristo. Levítico 21 e 16, vocês podem constatar isso que eu estou falando aqui. A nova aliança, ela é completa e de natureza muito mais elevada. Vocês podem ver em Hebreus 12. Seguir um líder cego, para mim, é o mesmo que estar assentado à sombra de um espinheiro. Como alguém se assenta à sombra de um espinheiro? Isso foi uma parábola contada no livro de Juízes, no capítulo 9, capítulo 9, versículo 14 a 15. Eu entendo, irmãos, que cegueira e teimosia espirituais, elas andam juntas, de mãos dadas. E quero dizer para os irmãos, cada um tem a liderança que merece e segue aquilo que mais lhe convém. Não adianta chorar ou reclamar depois. Se você ler o livro de Tito, no capítulo 1, versículo 6 a 9, também o apóstolo Paulo explica essa condição em Filipenses 2 e 3, Mateus 20, 25 e 28, Jesus fala sobre essas questões. Nós possamos abrir o nosso entendimento, irmãos, o nosso coração, pois, como diz no livro de Provérbios, dele procede a saída da vida. E muitas pessoas estão numa situação de risco em perder a sua salvação por estarem seguindo líderes cegos que os levarão para o abismo. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar atentos a essa palavra neste dia.